Olá pessoal, eu sou o professor Ednei e nós vamos continuar falando das equações do segundo grau. Na aula de hoje, nós avançamos para as equações fracionárias e a partir de agora a gente começa a falar de um grupo de equações que vão recair em equações do segundo grau. Então, as equações fracionárias, nas aulas seguintes, equações biquadradas, as equações irracionais, sistemas de equação do segundo grau vão recair em equações do segundo grau. Então, a gente tem que dominar muito bem a resolução de equação de segundo grau, seja usando a fórmula resolutiva, seja usando a regra da soma e do produto, eu tenho que saber como resolver uma equação de segundo grau para conseguir dar conta dessas ideias que a gente tem aqui de equações fracionárias. Isso aparece no nosso material lá na página 120, deixo indicado para que vocês possam utilizar esse meio para poder resolver, para poder dar conta do que a gente tem pela frente ali. Eu trouxe aqui algumas equações para resolver com vocês. Tá? As equações fracionárias, elas têm a característica de ter a incógnita no denominador. E aí a primeira coisa que a gente precisa atentar é, esse denominador nunca pode ser zero. Nenhum desses denominadores pode ser zero. Então a primeira coisa que a gente fala para as equações fracionárias é condição de existência. Na equação 4 sobre x mais x sobre 2 igual a 3, esse denominador sempre tem que ser diferente de zero. Então, a gente já tem uma condição para esse x aqui, tá? Ele é diferente de zero. Supõe que a gente resolve a equação e lá no final a gente encontra x igual a zero. A equação não tem solução. Então, assim, a gente já disse aqui no começo que o x é diferente de zero. Se por algum cálculo que a gente fez o cálculo certo, resolveu certinho, e obteve x igual a zero, a gente vai escrever que a equação não tem solução, ela não pode ter solução, certo? Porque se o x for zero, essa fração deixa de existir e o denominador nunca pode ser zero para que a fração sempre exista. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é deixar bem clara qual é essa condição de existência, para quando a gente chegar lá na solução, a gente conseguir ter essa comparação. Depois, o que a gente vai olhar? Eu tenho fração. Aqui é 3 sobre 1, certo? Ó, tenho frações. E aí, pessoal, se eu tenho denominadores diferentes, o que eu preciso fazer? Encontrar o denominador comum. Eu preciso falar de mínimo múltiplo comum aqui, ó, MMC, de x, 2 e 1. O mínimo múltiplo comum daqueles três valores, nesse caso, é o produto entre eles. Quando a gente tem assim, só o x e outros números, a gente faz a multiplicação. X vezes 2 vezes 1. O mínimo múltiplo comum é 2x. Então você faz assim, ó, primeiro membro 2x, segundo membro 2x também. Para encontrar o numerador equivalente a esse denominador, a gente faz aquela regrinha. Divide 2x dividido por x. Você pode até fazer uns cálculos auxiliares, assim, ó. 2x dividido por x. Fica 2. 2 vezes 4, 8. 2x dividido por 2. Se você dividir 2x por 2, cancelou o 2, sobrou o x. X vezes x, x ao quadrado. E 2x dividido por 1 dá 2x. 2x vezes 3, que vai dar 6x depois para a gente. Toda equação que tem no primeiro membro e no segundo membro o mesmo denominador, pode ser cancelada aqui, ó, o denominador. Isso só vale, pessoal, quando eu estou resolvendo as equações. Às vezes a gente está somando frações assim e quer cancelar o denominador. Não é sempre que eu cancelo, tá? Eu cancelo o denominador quando eu tenho em uma equação o mesmo denominador no primeiro e no segundo membro. Só nas equações. E a gente escreve o que sobrou. 8 mais x ao quadrado igual a 6x. Toda equação de segundo grau para eu resolver precisa ficar naquela forma padrão, igual a zero, x quadrado antes, depois do termo que tem x, depois do número que não tem x. Então escreve a equação nessa ordem. X ao quadrado menos 6x mais 8
igual a zero. Olha aqui, ó. X ao quadrado menos 6x mais 8 igual a zero. Essa equação do segundo grau é necessária para a gente resolver essa equação fracionária. Tá? Então percebam como essas ideias elas vão ficando relacionadas. Eu preciso resolver essa equação do segundo grau para eu conseguir dar resposta para essa equação. O valor do A, o A é 1, o B, menos 6 e o C é 8. Posso resolver usando a fórmula ou posso resolver usando o cálculo mental, a regra mental da soma e do produto. Se eu resolver usando a soma e o produto, eu quero dois números que, somados, resultem menos B sobre A. E eu quero dois números que, multiplicados, resultem C sobre A. Aquela formulinha que a gente já viu anteriormente. Tá? A soma é menos B sobre A. O produto é C sobre A. Vamos pensar. Dois números que a soma dá 6 e o produto dá 8. A gente tem que buscar aqui, ó. Pega lá na tabuada do 8, né? Você pode pensar assim, 8 vezes 1 dá 8, verdade. 8 mais 1 não dá 6. Outro par de números. Vamos testar? Tabuada do 8, vamos lá, 4 e 2. 4 vezes 2, verdade, é 8. E 4 mais 2 é 6. Resolvemos a equação. 4 e 2. X pode ser 4 e 2? Pode. X só não pode ser 0. Então, o conjunto solução dessa equação é 4 e 2. Para a gente chegar no 4 e no 2, a gente precisou de uma equação de segundo grau. Tá? Eu resolvi aqui por soma e produto, você pode resolver pela fórmula também. Você vai conferir que o resultado tem que ser 4 e 2. Tá? Atenção lá nos sinais, se você não conseguir, volta, vê onde está acontecendo o erro, porque o conjunto solução é 4 e 2, seja pela fórmula ou seja usando essa regrinha da soma e do produto. Tá certo? Então tá aqui a resposta da nossa primeira equação do segundo grau. Aqui a próxima equação para a gente resolver, na mesma lógica, primeira coisa, condição de existência, 1 sobre x mais 1 sobre x mais 1 igual 5/6. O denominador nunca pode ser zero. Então, eu já sei que o x não pode ser zero, porque se for zero, essa fração deixa de existir. X não pode ser menos 1. Pensa comigo, se x for menos 1 mais 1 não dá zero? E se der zero, essa fração não existe. Então, x também é diferente de menos 1. Se a gente, por acaso, resolver ir lá no final achar zero ou achar menos 1, essa equação não tem solução, tá? Bem importante ficar atento nisso. Agora a gente parte para o mínimo múltiplo comum. Pessoal, o mínimo múltiplo comum nesse caso, que aqui tem uma soma, né? Ó, esses termos eles são todos diferentes. Então o mínimo múltiplo comum é o produto entre eles, tá? O MMC é 6 vezes x mais 1. 6 vezes x mais 1. Agora a gente encontra o numerador equivalente. Pensa comigo aqui, ó. Quando eu dividir tudo isso por x, o x vai embora. Sobra 6 vezes x mais 1. Vezes 1 é o próprio 6 vezes x mais 1 mesmo. Quando eu dividir tudo isso por x mais 1, o x mais 1 é cancelado. Você pode fazer os cálculos auxiliares e escrever a fração. 6 vezes x mais 1 sobre x mais 1, porque a gente está dividindo. O termo semelhante é cancelado. Fica 6x. 6x vezes 1 é 6x mesmo. Quando eu divido tudo isso por 6, fica x vezes x mais 1, porque o 6 é cancelado. Então eu fico com 5 vezes x mais 1. Toda equação que tem no primeiro membro e no segundo membro o mesmo denominador, lei do cancelamento. E aqui a gente faz uma propriedade distributiva. Aqui também eu vou fazer 5x vezes x, 5x vezes 1. 6x mais 6 mais 6x igual 5x²
mais 5x. O que a gente consegue juntar? 6x mais 6x, 12x mais 6, 5x² mais 5x. Toda equação de segundo grau fica igual a zero, preciso deixar ela igual a zero. Tá? Você pode escolher ou traz tudo para o primeiro membro ou leva tudo para o segundo membro. Eu prefiro não deixar esse valor negativo. Se eu trouxer para o primeiro membro, eu fico com menos 5x. Eu prefiro deixar ele assim positivo mesmo. Então, vamos levar para o segundo membro 12x e 6. 5x² mais 5x menos 12x mais 6. O que a gente consegue juntar? A gente consegue juntar aqui 5x menos 12x, que vai resultar menos 7x mais 6. E nesse caso, pessoal, a gente não consegue fazer mental usando a regra da soma e do produto. Por quê? Aqui é um número diferente de 1. E aquele cálculo mental, ele é mais aplicável, né, quando a gente tem 1x². Aqui eu tenho 5x², não tem jeito, eu vou precisar fazer a fórmula. Delta é b² menos 4 vezes a vezes c. Menos 7², 49. 4 vezes 5, 20 vezes 6, 120. Aqui, vamos voltar. Aqui nós levamos para o segundo membro. Opa! Então, se eu tenho mais 6 no segundo membro, eu fico com menos 6. Aqui é um menos 6. Então, aqui vai ficar menos. E quando a gente faz menos vezes menos, fica mais. O delta é 169. O que a gente vai fazer agora? A segunda parte da fórmula. Menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor do a. Vamos copiar os valores. O b da nossa equação é menos 7. Então, eu fico com menos 7. O delta resultou 169. E o valor do a, que é 5. Agora a gente consegue continuar aqui. Menos vezes menos, mais a raiz quadrada de 169, 13. E 2 vezes 5 vai resultar 10. Aqui eu vou ter duas possibilidades para o x. x1, 7 mais 13, quando a gente soma, 20. 20 por 10, 2. E o segundo x, quando a gente subtrai, 7 menos 13, menos 6. Menos 6 por 10. Vai dar uma fração, a gente simplifica, menos 3 quintos, ó, por 2, por 2. O conjunto solução da equação, então, passa a ser 2 e menos 3 sobre 5. Veja, deu bem certinho porque o x só não pode ser 0 e o x não pode ser menos 1. Tudo bem. A gente chegou no x igual a 2 e no x igual a menos 3 quintos. Então, essa é a solução da equação fracionária. A gente vai precisar passar pela condição de existência e depois a gente precisa desses recursos algébricos, tá, pessoal? Eu quero chamar a atenção para vocês aqui, ó, desse recurso algébrico que a gente tem. Essa parte aqui vai exigir bastante atenção, de encontrar o mínimo múltiplo comum, de depois dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Faz aí nas suas anotações no seu caderno esse espaço de cálculos auxiliares. Você pode escrever, né? Ah, eu não consegui entender como é que dá aquele número lá em cima. Bom, divide pelo de baixo, então, só para você ver. Quando você divide pelo de baixo,
Ó, divide pelo de baixo. O x é cancelado, sobra 6 vezes x mais 1. Então faz os cálculos auxiliares, porque eles são muito úteis, para a gente ter muito cuidado nesse recurso aqui, ó, que é da álgebra. Muita atenção quando a gente faz essa transposição de membro, operação inverso, o inverso de somar, subtrair. Às vezes a gente faz correndo ali e não coloca. Cuidado para não esquecer isso, porque daria resultado diferente, não daria para a gente calcular. Então volta para ver se a gente está fazendo certo mesmo. Então a equação fracionária passa por essa lógica de determinar primeiro a condição de existência, depois simplificar achando o mesmo denominador comum para conseguir chegar na equação do segundo grau. Resolve a equação do segundo grau, ó, recaiu na equação do segundo grau, e aí eu consigo resolver a equação, achar o conjunto de solução dessa equação, tá? Pessoal, então, de um modo geral, é assim que a gente vai resolver a equação fracionária, tá? E deixo indicado para vocês os exercícios da página 120, somente as equações fracionárias, e também o exercício 2 da página 126, que tem equações fracionárias para vocês entendam essa lógica de resolução, essa estratégia de resolução. Voltem, resolvam novamente essas questões que a gente fez aqui na nossa aula, tenta fazer sozinho no caderno, se precisar, olha como que a gente resolveu, mas é importante que vocês exercitem, que vocês não deixem dúvidas com relação às equações fracionárias, ok? Pessoal, muito obrigado, até a nossa próxima aula.